E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje vamos falar sobre domínios morfoclimáticos no Brasil, iniciando pelo domínio amazônico. Antes da gente começar a falar sobre o domínio amazônico, eu quero que vocês gravem esse slide, em que eu coloquei todas as características que vamos analisar em cada um dos domínios, certo? Então vamos sempre começar por localização, depois geologia, relevo, clima, vegetação, solos e hidrografia. Bom, no Brasil, nós temos 6 principais domínios: o domínio amazônico, o domínio de cerrados, de mares de morros, caatinga, araucárias e o domínio de pradarias. Como eu disse, na aula de hoje falaremos sobre o domínio amazônico. Em relação à sua localização, ele está localizado principalmente lá na região norte do Brasil, estendendo-se por Acre, Amazônia, um pedaço de Roraima, Pará, Amapá, metade do Maranhão, o norte de Rondônia e o norte do Mato Grosso. Em relação à sua geologia e seu relevo, o domínio amazônico está inserido numa área com predomínio de depressões, seguidas de planaltos e planícies. Entre parênteses está escrito de várzea. Você se lembra dessa característica? Uma planície de várzea é aquela planície formada em volta de um rio. Se você não se lembra dessas características, não se preocupe. Clique aqui no i que está aparecendo no canto superior direito para você assistir direto à aula de relevos e os seus agentes de formação. Tudo bem? Nessa imagem, conseguimos ver um diagrama mostrando essa característica de depressão. 2 áreas mais altas e uma no meio mais rebaixada. As regiões mais altas geralmente têm rochas magmáticas, oriundas de um dobramento antigo, como vimos nas outras aulas. Na região central temos uma bacia sedimentar, aquela resultante do acúmulo de sedimentos ao longo dos milhões de anos. Em relação ao seu clima, observe esse diagrama. Vocês já viram algo semelhante a isso? Esse diagrama é chamado de climograma e ele vai me apresentar a quantidade de chuvas ao longo do ano e as médias de temperatura ao longo do ano. As barrinhas azuis me indicam essa chuva, enquanto que a linha verde vai me representar a média de temperatura. Olhem na porção mais inferior deste climograma. Vemos ali J, F, M, A, M e assim por diante. Essas letrinhas me indicam os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Ou seja, o climograma vai me apresentar uma média de chuvas de cada mês e o conjunto de todas essas barrinhas e a linha verde vai me indicar a característica do clima num ano inteiro. No caso da Amazônia, percebemos que existe uma grande quantidade de chuvas, certo? E uma média de temperaturas bastante alta. Essas são algumas características que podemos tirar olhando esse climograma. Temos temperaturas elevadas, médias anuais próximas ali de 25 graus, uma amplitude térmica pequena, ou seja, uma variação de temperatura pequena, e índices pluviométricos bastante elevados, e olha só, não tenho barrinhas azuis pequenas, ou seja, eu quase não tenho seca. Ou melhor, se eu tenho seca, é uma seca bem pequenininha, certo? Gui, mas o que seria amplitude térmica que está escrito ali? Amplitude térmica vai me mostrar a diferença entre a maior temperatura do meu climograma e a menor temperatura do meu climograma. Nesse caso, vemos ali que a temperatura máxima aproximando seria 26 e a temperatura mínima seria 24. Então, nesse caso, a amplitude térmica seria 26 menos 24, resultando em 2. Assim, a amplitude térmica, no caso do clima equatorial úmido e subúmido da Amazônia, é pequena, ok? Em relação às massas de ar atuantes sobre o domínio amazônico, temos 2 principais: a massa equatorial atlântica e a massa equatorial continental. O nome de cada uma dessas massas me indica onde ela é formada. Primeira delas, a massa equatorial continental, é aquela formada no Equador, sobre o continente. Essa em específico é formada em cima da Amazônia, em cima da floresta amazônica, tendo ali como característica ser bastante quente
e bastante úmida, por estar sendo formada em cima da floresta. A massa equatorial atlântica, por sua vez, é formada na região do Equador, porém sobre o Oceano Atlântico, também sendo quente e úmida, quente pela região do Equador onde é formada e úmida por ser formada sobre o Oceano Atlântico. Essa massa equatorial atlântica vai entrar no Brasil pela região norte. E guardem essas duas massas de ar. Vai ser muito importante daqui a pouquinho. Seguindo, nesse domínio amazônico nós vamos ter uma chuva característica. Uma chuva chamada chuva de convecção. Gui, mas o que seria chuva de convecção? Eu já ouvi falar na física sobre convecção. Como é que é isso daí? A chuva de convecção é aquela formada quando existe uma evaporação da água de um rio, por exemplo. O Sol incidindo seus raios solares sobre esse lago, sobre este rio, faz com que vapor de água quente suba, começa a subir. Vapor de água quente subindo, subindo, subindo. Porém, quanto mais esse vapor de água quente sobe, menor é a minha temperatura. Concordam comigo? Quanto maior minha altitude, menor minha temperatura. Esse vapor de água quente vai subindo, 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 vai caindo a temperatura, vai caindo a temperatura. Acontece assim um fenômeno chamado condensação. E logo em seguida, temos o fenômeno da precipitação. Perceberam? A chuva de convecção, então, seria o quê? A ascensão do vapor quente até uma região da atmosfera com uma temperatura menor. Acontece, então, a condensação desse vapor de água, formando, assim, a chuva que a gente conhece. Tudo bem? Na região amazônica, principalmente esse tipo de chuva é que vai acontecer. Ok? Relembrem agora aquela questão da massa de ar. Lembraram? Como eu disse, a massa equatorial continental ela é formada sobre a floresta amazônica. E a massa equatorial atlântica entra no Brasil por sua região norte. Essas duas massas de ar vão se interagir de maneira muito intensa, formando o que chamamos de rio voador. Nossa, Gui, peraí. Rio voador, eu já ouvi falar de rio subterrâneo, agora rio voador, como assim? A massa equatorial continental ela é formada sobre a floresta amazônica, enquanto que a massa equatorial atlântica vai entrar no Brasil pela região norte. Ambas as massas de ar acabam se interagindo quando se encontram, formando uma grande quantidade de vapor de água concentrada ali em cima da Amazônia. Elas vão se deslocando, porém encontram a Cordilheira dos Andes. Essas montanhas acabam funcionando como uma barreira dessa massa de ar. Essa barreira joga toda essa umidade lá para a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Dessa maneira, os rios voadores se deslocam então ali por Mato Grosso do Sul, Sudeste e a região Sul, chovendo, precipitando por toda essa área. Percebam então que os rios voadores são grandes transportadores de chuva, transportadores de água para o Brasil inteiro. Muito importante lembrar dessa característica da interação da massa equatorial continental com a equatorial atlântica, certo? Vamos fazer uma questão agora para fixar todo esse conteúdo? Questão da Unesp de 2017. Os chamados rios voadores são correntes de ar carregadas de vapor de água. A imagem representa a dinâmica desses rios em parte da América do Sul, sobretudo no Brasil. Considerando a imagem, o fenômeno dos rios voadores é correto afirmar que... falamos agora sobre rios voadores. O que são? A interação entre massa equatorial continental e equatorial atlântica, formando uma grande concentração de vapor de água que se desloca pela região centro-oeste, sudeste e sul, gerando chuvas. Ok? Nossa, mas eu não estou conseguindo enxergar muito bem essa imagem. Vamos aproximar, olha só que bonitinha. A gente tem ali o número 1, número 2, 3, 4, 5, 6. Na questão, ele vai pedir o que é cada uma delas. Vamos identificar primeiro, antes de olharmos as alternativas? Vamos lá. Em número 1, o que está sendo representado? Bom, ele está fora do Brasil, está numa região ali de oceano, certo? Qual é esse oceano? O Oceano Atlântico. E percebam que temos setinhas para cima, indicando ali que existe evaporação das águas do oceano. Ok? Vamos pensar mais um pouquinho.
O que está sendo formado ali em cima do meu Oceano Atlântico? Massa equatorial atlântica. Vamos para o número 2. O número 2 já está me indicando ali a floresta amazônica, onde existe a transpiração de toda a floresta, de toda a vegetação, e também a evaporação dessas águas. O que está sendo formado sobre a região 2? Massa equatorial continental. Já temos os dois ingredientes ali, a massa equatorial atlântica e equatorial continental se interagindo, certo? E o número 3, o que será que é? Percebam que está funcionando como uma barreira, olha. Está desviando a direção ali do meu rio voador. O que era isso mesmo? O que era essa grande barreira? Opa, a Cordilheira dos Andes. Perceba então que a Cordilheira dos Andes está ali, localizada em número 3, funcionando como essa barreira para os rios voadores. Em número 4, 5 e 6, fica fácil, olha, chuvinha, 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 chove, chuva, chuva, chove, precipitação. Em 4, na região da Amazônia. Em 5, no Mato Grosso do Sul, região centro-oeste. E em 6, no sudeste e no sul. Pronto, já desvendamos quais são todos esses números. Agora vamos às alternativas. Vamos lá, em número 2, o que era o número 2 mesmo? Floresta amazônica, transpiração, evaporação, formação da massa equatorial continental. Em 2, verifica-se o fornecimento de umidade às massas de ar pela evaporação da água do oceano. Opa! 2 está indicando do oceano ou da floresta? Da floresta, não é? O oceano está indicado pelo número 1, então a alternativa A já está errada. Vamos para B. Em 4, verifica-se a evapotranspiração na Amazônia, que absorve a umidade dos ventos que a percorrem. Não. Peraí, 4 não está me indicando chuva na Amazônia? O que indica essa absorção de umidade dos ventos, a evapotranspiração na Amazônia? Número 2. Então a alternativa B já está errada. C. Em 1, verifica-se a precipitação que participa da formação dos rios voadores que correm pela bacia do Amazonas. Será mesmo precipitação? Ou seria melhor evaporação? Exato. Em número 1 temos a evaporação das águas ali do oceano, formando ali os rios voadores. D. Em 3, verifica-se a barreira geográfica dos Andes, que redireciona os ventos para o centro do continente. Acho que já temos uma resposta, não é? Como vimos no slide anterior, temos a Cordilheira dos Andes funcionando ali como essa barreira, tornando essa afirmação correta. Porém, vamos ver a alternativa E, vai saber, temos 2 certas ou está errada. Vamos verificar. Em 5, verifica-se a chegada das massas de ar ao extremo sul do Brasil e seu redirecionamento ao Paraguai e à Argentina. Opa, Paraguai e Argentina está bem mais ao sul ali da América do Sul, não é? Em 5 temos o quê? A chegada das massas de ar ao centro-oeste, tornando essa afirmação errada. Então, temos certeza agora. A afirmação correta seria a afirmação D. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos prosseguir então. Entramos agora na parte da vegetação. Pessoal, agora essa parte vai ficar um pouquinho complicada, mas não tanto. Sugiro você que pegue uma folha e vá anotando a definição dessas palavras complicadas que estão aparecendo no slide, certo? A vegetação da floresta amazônica é uma vegetação bem característica. Essa floresta ela pode ser chamada tanto de amazônica, como equatorial, pela localização onde está, pluvial, pela quantidade de chuvas que incide nessa região, e Leia, um nome dado por um grande geógrafo na história da geografia, certo? Primeira característica dessa floresta. É uma floresta densa. O que significa ser densa? Significa que eu tenho muitas árvores, muita vegetação próxima uma da outra. Tem uma densidade muito grande de vegetação dentro da floresta amazônica. A segunda característica está um tanto quanto relacionada a essa alta densidade. Olhem a imagem, vocês conseguem ver lá dentro a onça caçando o macaquinho que está pulando, que pegou... Não dá, é uma floresta totalmente fechada. Não conseguimos ver nada que está acontecendo lá dentro da floresta. A terceira característica é uma característica perennifólia. Palavrinha mais complicada. Mas perennifólia vai me indicar o quê?
que as folhas das árvores são perenes, ou seja, elas permanecem firmes e fortes durante todas as estações do ano. Nossa, Gui, mas tudo bem, isso aí é normal. Sim, mas pensem naquelas florestas lá do Canadá. Existe um período em que as suas folhas caem. Aqui é o contrário. Perene folha vai me indicar que as folhas vão permanecer nas árvores durante o ano todo. Ok? Ombrófilo vai me indicar uma floresta, uma vegetação que prefere crescer na sombra. Como quinta característica, temos o dossel contínuo. O que seria isso? Dossel contínuo é quando temos a fusão das copas das árvores, ou seja, as árvores estão tão próximas umas das outras e elas estão crescendo tanto, que um pedaço de todas as folhas da árvore acaba se entrelaçando com as folhas das outras árvores. Aqui eu coloquei outras imagens que podemos ver essas 5 características. Olha só essa imagem. Podemos ver que ela é uma floresta bastante densa, bastante fechada, uma floresta perennifolha e é dossel contínuo. Todas as copas estão meio que fundidas umas às outras. Características 1, 2, 3 e 5. Na segunda imagem, vemos ali que é uma floresta densa. Olha o tanto de vegetação que temos. Uma floresta fechada, muito próximas umas das outras as árvores. E uma floresta ombrófila. Olha como existe uma sombra, uma penumbra dentro da floresta, permitindo ali o crescimento de algumas vegetações específicas. Outras características importantes sobre a floresta. É uma floresta latifoliada. Latifoliada vai me indicar uma característica das suas folhas. Folhas bem largas, bem grandes, permitindo ali uma fotossíntese de maneira mais intensa. É uma vegetação higrófila, pela quantidade de umidade muito grande. Lembram-se? Massa equatorial continental sendo formada aí em cima. Umidade muito intensa sobre a floresta amazônica. É uma floresta também autossustentável. Como assim? É uma floresta que consegue produzir tudo aquilo que ela consome. Todo o oxigênio que ela está produzindo, ela vai consumir. Todo o gás carbônico que está sendo liberado, ela vai utilizar para a fotossíntese. Como podemos ver em todas essas imagens, é uma floresta muito biodiversa. Olha quantas espécies de árvores temos aí. Temos árvores também de grande porte e temos muitos e muitos cipós. Aquele do Tarzan, sabe? Olha a segunda imagem. Olha quantos cipós ali caídos entre as árvores. Tudo bem? Ok até aqui? Vamos seguindo. E os solos, Gui? Como é que são os solos? Ah, já sei. Essa vegetação tem um solo muito rico, porque olha tanta de vegetação. Errado. Não se esqueçam, a floresta amazônica tem solo pouco fértil, é um solo pobre, não é um solo fértil, certo? Ok? Olha só como é esse solo. É um solo mais avermelhado ou amarelado e é muito pouco fértil. Tem quase nada de fertilidade e muito ácido. Nossa, mas como será então que eu tenho uma vegetação tão intensa, tão enorme, como a gente vê na Amazônia? Tudo isso daí é resultante da enorme biodiversidade da própria floresta amazônica. Como assim? Pensem, eu tenho ali eu tenho uma árvore ali no meio da Amazônia. Tenho vários animais vivendo sobre essas árvores. Esses animais, porventura, podem falecer. Eles morrem, caem lá no chão. Essa árvore pode ter ali um galho quebrado, pode ter várias frutas que estão caindo no chão, apodrecendo ali no chão. Percebo então que eu tenho uma produção muito grande de matéria orgânica. Eu tenho um acúmulo muito intenso de matéria orgânica ali no solo, que vai estar suscetível a uma decomposição. Então, essa grande quantidade de matéria orgânica vai estar em decomposição. Todos os nutrientes dessa matéria orgânica vão ir para o solo diretamente. E todos esses nutrientes vão ser reabsorvidos pela própria floresta. Percebam que não é o solo que é fértil, mas sim a quantidade enorme de matéria orgânica que cai sobre o solo que vai nutrir essa floresta. Certo? É algo meio esquisito, não é? Você falar que é um solo pobre e ele só vai ser biodiverso por conta dessa característica de reciclagem dos nutrientes. Mas essa é a realidade.
A biodiversidade enorme da floresta amazônica é explicada por conta dessa reciclagem de todos esses nutrientes. Em toda a extensão do domínio amazônico, temos algumas áreas bem pequenas de região fértil. Essas áreas apresentam um solo escurecido, um solo bastante fértil, chamada de terra de índio. Olha lá aquela fotinha. Olha como é bem diferente do solo comum da Amazônia. Ok? Tudo bem? Seguimos então para a hidrografia. A hidrografia eu vou analisar os rios, a região por onde esses rios passam. E eu tenho duas principais bacias hidrográficas nesse domínio morfoclimático. Temos a bacia hidrográfica do rio Amazonas e a bacia hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia. A partir de agora, nós vamos ver a característica de cada um desses rios. Gui, eu preciso saber de cada característica de cada rio? Não necessariamente. Você que vai fazer a provinha do ETEC, fique tranquilo quanto a isso. Se você vai prestar o vestibular, se atente bastante a isso, ok? O vestibular geralmente vai perguntar sobre a característica de cada um desses rios. Tudo bem? Antes de falarmos de cada bacia hidrográfica, vamos ver algumas consequências que o relevo trouxe a esse domínio, a essas bacias hidrográficas. Bom, lembram-se que eu disse que temos áreas de depressão em predominância nessa região? Os rios que vão desaguar no rio principal, no rio Amazonas, eles vêm dessas regiões mais altas. Eles nascem nas regiões mais altas da minha depressão e correm lá para dentro, lá para o meu rio Amazonas. Vamos ver então a partir de agora a característica de cada um desses rios afluentes, desses rios que desaguam no rio principal. A bacia hidrográfica do Amazonas ela é considerada a mais extensa do mundo, até maior que o rio Nilo. E ele é constituído ali da fusão principal do rio Solimões e do rio Negro. Claro que temos vários outros rios que vão desaguar dentro do meu rio Amazonas, tudo bem? Mas os principais são o rio Solimões e o rio Negro. Ele tem o maior volume de água do mundo e ele vai ser utilizado como uma hidrovia. Ou seja, seria uma rodovia na água, ok? Onde os barcos vão trafegar. Agora vamos ver as características de cada um dos rios, ok? Começamos por dois rios, o rio Atumã e o rio Amazonas, o rio principal. O rio Amazonas, resultante da união dos Solimões e do Negro, ele vai ser utilizado principalmente como hidrovia, ou seja, para o meu barco passar ali pelo meio e vai ser transportado soja, bauxita, que é o minério do alumínio, e produtos industrializados ali da chamada Zona Franca de Manaus, onde fabricam tênis, fabricam motos, fabricam celulares. Se você tiver a caixinha do seu celular aí, você pode ver, produzido na Zona Franca de Manaus, certo? Aqui alguns exemplos de grandes barcaças graneleiras, ou melhor dizendo, navios que transportam aí soja. No rio Atumã tivemos algo relativamente ruim. Durante a ditadura militar, foi incentivada a construção de diversas usinas hidrelétricas, dentre elas a usina hidrelétrica de Balbina, localizada ali no rio Atumã. Porém, essa usina hidrelétrica foi muito cara e hoje não apresenta um rendimento energético muito bom, ou seja, não consegue suprir a demanda de energia da região. Para quem quiser saber mais, é só acessar esse link em azul para ler mais sobre a usina hidrelétrica de Balbina. Agora vamos ver as características do rio Madeira e do rio Jari. O rio Jari vai se caracterizar pelo Projeto Jari. O que seria isso? Foi um programa de preservação ambiental dessa região, com a plantação regulada, a extração regulada de celulose a partir de eucaliptos. Em parte foi muito bom, porque conseguiu reflorestar toda essa área. Por outro lado, não foi muito interessante, pela vinda de diversas indústrias, de muita poluição para essa região. No Rio Madeira, temos que lembrar que temos diversas usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica de Santo Antônio e a usina hidrelétrica de Jirau estão localizadas aí. Além disso, além de produzir muita energia hidrelétrica, ela é utilizada como hidrovia, para o transporte ali de soja principalmente.
E nessa área, muita atenção, temos um transporte intermodal. O que seria transporte intermodal? Transporte intermodal é toda interação de tipos de transporte. Como assim? A interação, por exemplo, de rodovia com ferrovia. Um caminhão está levando alguma coisa que vai deixar ali no trem, que vai pegar a ferrovia para transportar. Isso é um transporte intermodal. Outro exemplo, um caminhão que está indo ali pela rodovia vai descarregar num navio. É o caso aqui do Rio Madeira. A BR-364, uma rodovia que sai ali da região centro-oeste, se desloca até a região de Porto Velho, onde existe um porto muito importante para escoamento de soja no Rio Madeira. Então guardem, transporte intermodal, interação de dois tipos de transporte. No caso aqui do Rio Madeira, a interação da hidrovia do Rio Madeira com essa rodovia de transporte para transporte de soja. Seguindo, temos mais dois rios, o Rio Xingu e o Rio Iriri. O Rio Xingu foi alvo de muitas manifestações por conta da construção da polêmica usina hidrelétrica de Belo Monte, que está iniciando a sua produção, mas ainda fica aquela dúvida, será que vai trazer bons frutos? Por que, Gui? Porque para construir essa usina hidrelétrica, tivemos um grande desmatamento, tivemos a alteração do curso do rio, da vazão de diversos rios próximos, e fica naquela dúvida, será que vai ter um rendimento bom? Certo? Um outro detalhe foi que, para a construção da barragem, da contenção ali de água e necessária para a usina hidrelétrica, tivemos a expulsão de uma grande quantidade de comunidades ribeirinhas, aquelas que viviam em torno dos rios. Com o alagamento das regiões onde moravam, tiveram que sair. Ficando aquela dúvida, né? Será que vai ser bom ou será que vai ser ruim? O Rio Iriri, por sua vez, é uma área de muitos conflitos sociais por terra. Como assim? Nessa área temos a chamada Terra do Meio. A Terra do Meio ela vai se caracterizar por grandes conflitos de terra, gerando muita violência no campo, movimentada principalmente por três grupos sociais: os latifundiários, a população sem terra e a população indígena, que divide espaço em toda aquela área. Esses conflitos eles são motivados principalmente por extração vegetal ilegal e ocupação ilegal de terras. E agora entrando na bacia do rio Tocantins-Araguaia, vamos ter esses dois rios, o rio Tocantins e o rio Araguaia. O rio Araguaia geralmente não pedem muito no vestibular ou no ETEC. Por quê? Porque aí só temos a localização da Ilha do Bananal. Ela é considerada a maior ilha fluvial, a maior ilha dentro de um rio no mundo. Mas não precisa saber muito sobre isso. O que precisa saber mais é sobre o rio Tocantins. Nessa área temos o chamado Bico do Papagaio, que é uma região de conflitos por terra, semelhante àquela Terra do Meio. Essa área do Bico do Papagaio ela é considerada atualmente a área mais perigosa do Brasil. E também, de muita importância, temos a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é importante abastecedora energética da região. E ela foi construída originalmente para suprir os polos mineradores que estavam se desenvolvendo na região ali de Tocantins. Tudo bem? Ok? Vamos fazer um exercício para encerrar? Exercício do Mackenzie de 2009. A Amazônia não é o pulmão do mundo, aponta pesquisador, mas sua destruição poderia ter efeitos catastróficos no clima do planeta. Apesar de haver muitas evidências de que a Amazônia não exerce esse papel, é consenso entre os pesquisadores que as extensas áreas de floresta do norte do Brasil têm grande influência no clima do planeta. Mesmo não sendo tal pulmão, a Amazônia ainda se constitui em um órgão vital. A respeito dos aspectos naturais da região amazônica, é incorreto afirmar que... ele afirma que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Geralmente comentam que a Amazônia dá oxigênio para todo o planeta, mas vimos nessa aula que isso é mentira. Lembra-se, a Amazônia é autossustentável. Tudo aquilo que ela produz, ela consome. Todo aquele oxigênio que ela produz, ela consome. Certo? Tirando aí essa ideia que a Amazônia é o pulmão.
Vamos ver as alternativas, lembrando que ele quer a afirmação incorreta. Vamos lá. A. A massa equatorial continental se forma a noroeste da Amazônia brasileira, sendo quente e úmida. Lembram-se, massa equatorial continental onde está sendo formada? Em cima da floresta amazônica. Região norte-oeste, bem a noroeste da Amazônia. E quais são as suas características? Quente e úmida. Opa, a afirmação está certa? Certíssima. Vamos a B. Predominam os solos orgânicos, onde a camada superficial é rica em matéria em decomposição, de origem animal e de origem vegetal. Como é que é a característica do solo da Amazônia? Solo rico ou solo pobre? Solo pobre. Solo pobre. Ele somente vai se tornar rico, a sua camada superficial vai se tornar rica por conta daquela reciclagem de nutrientes. Como assim? Aquela decomposição de maneira intensa que acontece sobre a superfície ali da terra, do solo, dando essa característica que ele afirma nessa alternativa. A afirmação está correta? Corretíssima. C. Devido à sua dinâmica e à sua abundância natural, todo o oxigênio liberado é reabsorvido pelo ecossistema, não havendo, portanto, excedentes. Certinho também. Ele está falando aquilo que dissemos antes de começarmos a ler. Aquela característica dela ser autossustentável. Ok? Alternativa D. O solo amazônico é bastante fértil em sua estrutura, justificando a riqueza de biodiversidade desse domínio natural. Como é que era mesmo? Qual a característica do solo? Solo pobre ou solo fértil? Solo pobre em sua estrutura. Ou seja, o solo amazônico ele é fértil na sua camada superficial, por conta da decomposição. Mas a sua estrutura, não. Não é toda a sua extensão de solo que vai ser bastante fértil. Vai ser somente a camada superficial com aquela reciclagem de nutrientes. Essa afirmação então está errada. Mas vamos ver a alternativa E também. E, o clima predominante é o equatorial. Correto? Correto. Com nível pluviométrico intenso. Chove muito? Chove muito. Apresentando pequena amplitude térmica anual. Variação de temperatura muito grande? Não, baixinha. E a temperatura média? Quente? Quente, acima de 25 graus Celsius. Tornando então essa afirmação correta. Qual é a afirmação incorreta então? A alternativa D. Acabamos assim mais uma aula de geografia do cursinho Acreditar. Ficou com alguma dúvida? Por favor, mande uma mensagem para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de acessar o nosso site para pegar nossa apostila, fazer nossos simulados, nos seguir nas redes sociais e também não se esqueça de assistir às outras aulas de geografia e às aulas das outras matérias do cursinho Acreditar. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!